Física do Colégio Conexão Maranhense. Estamos agora partindo para a sexta aula, sexta aula, aula de xadrez, né? A gente já viu o posicionamento das peças no tabuleiro, a gente já estudou sobre o tabuleiro, já estudou o movimento dos peões, tá? Estudou o movimento da torre e agora a gente vai estudar o movimento do cavalo, né? Para muitos, é o movimento mais complexo do xadrez. Eu acho que não tem movimento complexo no xadrez, porque é muito simples. O cavalo, ele é uma representatividade do cavalo na vida real, né? E o cavalo, ele, na vida real e nas peças, ele pula obstáculos, tá? Então, é a única peça que pode pular peças, é o cavalo, tá? Outra coisa, duas particularidades. Ele movimenta assim em L, tá? Em L, e pula obstáculos. Vamos falar primeiro sobre os movimentos. Cavalo aqui é o centro, tá? Então eu vou mostrar o L que ele vai fazer, ó. L à frente, duas casas à frente e uma para o lado. Duas casas para frente e uma para o lado. Então ele pode movimentar-se aqui. Sempre lembrando o seguinte, ó. Se ele estiver na casa preta, o movimento dele final será numa casa clara. Se tiver numa casa clara, será numa casa preta. Então, vamos colocar aqui até onde, ó, ele é o centro, ele tem bastante opção, tá? Todos esses lugares aqui ele pode ir, ó. Aqui ele pode tomar essa peça, ó, forma um L, ó. Uma, duas casas e vira uma ao lado. Duas à frente e uma ao lado, tá? Duas à frente e uma ao lado. 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 Sempre desse jeito. No centro, ele tem todos os campos de movimento dele bem ampliado, né? Ele pode ir para todas as direções. Vejamos agora se o cavalo estiver limitado, tá? Se ele estiver no limite, aqui ele já vai ter como opção de movimento apenas, ó, aqui casa escura, branca, tá? Nós tínhamos 8 movimentos, agora nós só temos 4. 2 à frente e uma para o lado. 2 à frente e uma para o lado. 2 à frente e uma para o lado. Aqui 2 à frente e uma para o lado. Certo? Ele perde as outras opções. No canto, né? O cavalo também vai diminuir suas opções. Ele já vai ter só 2 lugares para se movimentar. Ó. Casa clara, o movimento dele, casa escura, tá? Então, 2 para frente e um para o lado. 2 para frente e um para o lado. Certo? Serve de muita estratégia, de vários jogadores têm essa estratégia de isolar o cavalo adversário no canto. E tem até uma brincadeira no dia a dia de quem joga xadrez que fala que o cavalo no canto vira um burro, né? Por quê? Porque ele passa a ter poucas opções de movimento. Então, se eu puder isolar o cavalo no canto, eu acabo limitando os movimentos. E o xadrez é conquista de espaço. Então, se eu deixo o meu cavalo protegido, por exemplo, por um peão que seja, ao centro, eu vou ter uma amplitude de movimentos muito grande, tá? Então, em relação ao movimento, basicamente é isso. Não tem muito mistério, não tem dificuldade, como muita gente fala, é difícil e tal. Eu não vejo dificuldade nenhuma, é só a gente lembrar, ó, é um L que ele vai ficar, tá? Na postura normal, virado ao contrário, digamos de barriga, se ele tivesse barriga para baixo, nesse caso, e aqui de cabeça para baixo, tá? Sempre 2 casas e uma ao lado, 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 certo? Vamos falar agora sobre como ele pula os obstáculos. Ele pode pular tanto o obstáculo do time dele, vou botar aqui algumas situações, tá? Para a gente entender. Como ele pula obstáculos adversários, tá? Deixa aqui, ó, aqui ele pulou, ó, 1, 2, um para o lado, pulou do time dele, tá? 1, 2 para o lado, 1, 2 para o lado, aqui ele pulou 2, ó, 1, 2 para o lado.
Beleza, professor. E se tiver uma peça nessa situação aqui, do mesmo time dele, da mesma equipe dele, ele vai poder ir para cá? Não. No caso, quando termina o movimento, ele só vai poder ir se for uma peça adversária e quando ele for capturar essa peça, né? Capturar ou tomar. Como eu expliquei para vocês, até o professor se engana às vezes. Eu já, em alguns áudios, eu mandei para vocês comer. Por que comer? Porque comer, tradicionalmente, pelo jogo da dama, a gente chama de comer a peça e tal. E aí, quando a gente começa a estudar o xadrez, ainda gera uma certa confusão. Não é que a gente tem que ser recriminado, a gente tem que se reeducar nessa nova atividade. É um novo jogo com novas palavras. Então, em vez de comer, no xadrez, a gente usa a palavra capturar ou tomar a peça adversária. Certo? Então, vamos lá de novo. Captura. Já que a gente está falando de captura, eu vou botar aqui situações de captura envolvendo o cavalo branco. Tá? Aonde eu posso e onde não posso ir também. Tá bom? Então, vamos lá. Cavalo branco, 1, 2... e um para o lado. Aqui eu não posso ir, porque o peão branco é do meu time, é da minha equipe. Ela é branco também, um cavalo, então eu fico limitado. Eu posso ir para cá? Posso, está livre. Tá? Aqui, ó, 1, 2, um para o lado. Eu posso ir para cá? Essa é uma pergunta. Bispo, tá? Na casa onde ele vai sair, posso? Pode, claro que pode, porque eu posso capturar. É do time adversário. Capturei, tranquilo. Do mesmo jeito, eu posso ir para cá e capturar esse peão, porque é um peão adversário. Da mesma forma, 1, 2, captura o cavalo adversário. Posso capturar. Aqui eu posso, 1, 2 para o lado. Não, professor. Por quê? Do mesmo time. Da mesma forma aqui, 1, 2 para o lado. Também não posso capturar. Certo? Vamos criar agora aqui uma estratégia de movimento. Só uma simulação para a gente entender como se movimenta o cavalo no tabuleiro. Peão adversário, tá? Eu tenho que chegar e capturar esse peão, certo? Então eu vou 2 para frente, tá? 2 para frente, capturo, beleza? Vamos botar uma simulação um pouco mais complexa, onde o peão já se movimenta. 2 para frente, movimento do peão no inicial, pode ser 1 ou 2 casas, 2. Então eu já jogo aqui. Bota aqui 2 para frente, se movimentou. Deixa eu ver. 2 para frente, se movimentou. 2 para frente, se movimentou. 2 para frente. Aqui ele já até poderia trocar por qualquer outra peça, eu não consegui. Isso aqui ele pode botar uma torre, botar uma dama. Então essas simulações elas já servem para que vocês entendam a complexidade do jogo. Cada jogo tem seu valor. Aqui o peão conseguiu andar livremente, mesmo tendo um cavalo que tem um movimento um pouco mais complexo, é uma peça super valorizada, mas o peão conseguiu em linha reta chegar primeiro que o cavalo, né? Na verdade, fazer o propósito, quer dizer, cumprir seu objetivo. O objetivo do cavalo era capturar o peão, do peão chegar na extremidade para trocar por outra peça. O peão foi superior. Tá? Lógico, no xadrez não é dessa forma. Por quê? Porque você vai ter outras peças. Então, no caso de um movimento desse aqui, eu posso movimentar o cavalo e ficar aguardando que o peão venha para poder capturar. Mas como a gente fez um movimento individual e tinha que ser alternado, um movimentava e o outro movimentava, ocasionou essa questão do peão chegar primeiro que o cavalo ter conseguido o objetivo dele, que foi capturar. Mas serve para a gente entender. Vamos botar de novo parado. Ó. Vou em L, tá? 1, 2 casas, uma para o lado. Vou em L, 1, 2 casas para o lado. E aí eu capturo. Sempre desse jeito. Vou botar outras peças aqui no tabuleiro. Tentar capturar todas. Ó. 1, 2, para o lado, meio. 1, 2, capturei. Quando a gente pega a prática, não precisa estar fazendo o movimento, cantando o movimento, tá? É só fazer, você já sabe que aqui, movimento é direto, tá? Você já sabe que aqui ou aqui,
Então movimenta direto, tá bom? Movimenta direto, certo? Até você conseguir seu objetivo. Cheguei aqui, ó, capturei a torre, tá bom? Vem para cá, captura o cavalo, certo? Então o movimento da torre é esse. Nós já vimos com esse movimento da torre 3 movimentos, ou da torre não, desculpa, do cavalo. Nós já vimos 3 movimentos, o do peão, da torre e agora do cavalo, tá bom? Volto a reforçar, vamos juntar nossas tampinhas, tá? Para a gente ter o tabuleiro para poder praticar. Sem o tabuleiro vai ficar muito difícil a compreensão, tá bom? E logo, logo eu mando mais informações em relação às